Fala, meus amigos e minhas amigas, uma notícia bastante preocupante neste domingo, dia 29 de outubro de 2023, envolvendo a guerra no Oriente Médio. Enquanto aqui no Brasil, os bolsonaristas extremistas de direita utilizam a guerra para fazer politicagem, para ligar Lula ao grupo Hamas. Lula nunca foi a favor do Hamas. Lula é a favor dos civis, dos palestinos e das crianças, mulheres, homens de bem que estão morrendo na faixa de Gaza. Enquanto essa extrema-direita bolsonarista está a fazer politicagem, um forte aliado do presidente Vladimir Putin da Rússia, o presidente de Belarus, o nome dele, para que vocês saibam, é o senhor Alexander Lukashenko. Esse camarada aqui, ele é praticamente um porta-voz do Putin, né? Se ele falou, é porque o Putin mandou ele falar. E é uma declaração triste, né? O que é que acontece? Terceira Guerra Mundial pode começar na faixa de Gaza. Como vocês sabem, o Benjamin Netanyahu continua o seu genocídio em Gaza. Neste fim de semana nós tivemos mobilizações na Europa, mobilizações na Turquia, com o presidente Erdogan fazendo um discurso muito duro contra Israel. E era uma multidão gigantesca na Turquia. E com os porta-aviões norte-americanos que estão no Mediterrâneo ameaçando o Irã é aliado da Rússia. Vejam, o presidente do Irã disse que Netanyahu ultrapassou todas as linhas vermelhas e que o Irã vai entrar na guerra. A declaração foi dada agora. O Irã é aliado de Putin. Se o Irã ataca Israel, os Estados Unidos vão querer intervir. Aí isso vai fazer com que as demais potências nucleares, e a Rússia é a maior potência nuclear do mundo, tomem partido na guerra, tomem posição na guerra. Os Estados Unidos atacam um aliado russo, um aliado da Rússia, que é o Irã. A Rússia entra na guerra, vira um conflito que pode ir além do Oriente Médio. O próprio Putin afirmou, olha, a guerra no Oriente Médio, ela não pode ser apenas regionalizada, ela pode se expandir. E uma terceira guerra mundial, amigos, uma terceira guerra mundial entre OTAN e Rússia, OTAN comandada pelos Estados Unidos, dificilmente alguém sobreviveria a uma guerra dessas. Por conta das armas nucleares, a Europa está em pânico, as pessoas estão em pânico. A Rússia é capaz, sim, de fazer um estrago enorme na Europa. E os Estados Unidos sabem disso. Então, ao invés de as pessoas terem bom senso e colocar água fria nessa fervura toda, não. Ficam insuflando. Os Estados Unidos teriam sim capacidade de parar Netanyahu. Netanyahu, para agora. Vamos parar o massacre agora. Porque Netanyahu quer justificar, vejam, o Hamas cometeu um ato criminoso. Porém, Netanyahu falhou. Ele publicou no Twitter dele que houve uma falha do governo dele. Depois apagou esse Twitter. Aí agora, por vingança e também para tentar recuperar a popularidade, e é um governo de extrema-direita que queria fechar as instituições de Israel, ele massacra o povo palestino. Massacra o povo palestino. E a Palestina é tão vulnerável, você vê, a Palestina não tem exército. A Palestina não tem exército. Quando eu falo Palestina, por exemplo, o presidente da autoridade palestina, o senhor Mahmoud Abbas, não tem exército. O Hamas tem o seu exército próprio, porque o Hamas tem um braço político e o braço militar, que era em torno de 40 mil soldados, enquanto Israel tem 400 mil soldados.
Então, no momento em que o presidente de Belarus diz, olha, a Terceira Guerra Mundial pode começar a partir do Oriente Médio, é porque justamente o mundo está voltado. Se o Irã reagir, se o Hezbollah reagir, e já houve vários conflitos do Hezbollah com Israel, ali do Líbano para Israel, né? Até a Síria foi atacada, a Síria de Bashar al-Assad, que é aliado de Putin. Então é uma coisa perigosa, amigos. E qual é a única voz sensata no mundo até agora? Do presidente Lula. É a única voz sensata no mundo. Eu vi o discurso do Eduardo Bolsonaro e coloquei ontem para vocês, ele dizendo, olha, Israel não está cometendo genocídio nenhum. Como é que Israel comete genocídio se fornece água, se fornece gás, se fornece energia elétrica? Ô Eduardo, tu vive em que mundo? Tudo isso foi cortado. As pessoas estão invadindo os armazéns da ONU atrás de comida em Gaza. É um desastre completo. Então imagina se o Irã faz uma loucura, reage, né? Os Estados Unidos fazem outra loucura, reagem ao Irã, porque os Estados Unidos querem derrubar o regime dos ayatolás, né? Quem comanda o Irã hoje é agora a língua travou. Um ayatolá chamado Ali Khamenei. Os Estados Unidos querem acabar com esse governo, mas Putin não deixa. E os caças russos estão no Mar Negro, como vocês já sabem, né? Com mísseis hipersônicos, um tal de míssil Kinzhal, que chega a atingir aí que chega a 1000 quilômetros, esse míssil pode chegar a 1000 quilômetros e pode atingir os porta-aviões no Mediterrâneo, os porta-aviões dos Estados Unidos. Nós já tivemos exercícios nucleares de ambas as partes, tanto os Estados Unidos fizeram, como a Rússia também fez. Então, pelo amor de Deus, será que vocês não têm cabeça para dizer o seguinte, uma guerra dessa ninguém sobrevive, uma guerra dessa todo mundo morre, e aí? São insanos que estão comandando algumas nações desse país. E um desses insanos é esse Netanyahu. Esse cara tem que ser deposto o mais rapidamente possível. Os israelenses poderiam tomar essa iniciativa, mas também aqui fica difícil para eles. Eu vi um ator da Globo que é judeu, que está contra o massacre na Palestina. Que agora me falhou a memória dele. Diogo Solano, não sei se o nome é esse. Contra. Repercutiu muito aqui no Brasil essa informação. Forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.